sobre guerra. Uhum. A gente tá numa época. Tava numa época, né, que parecia que a gente tá vivendo numa época mais pacífica e de repente explode a guerra da Ucrânia. É verdade. Era uma coisa que. Eu sei que você não é futurologista, mas você esperava uma guerra Bola de cristal. nesses tempos de paz, assim? Cara, É possível? Eu fiz, inclusive, uma live semanas antes do ocorrido, né? Do ataque. Sobre. E eu falei, cara, eu não acho que vai ter, porque... É mesmo? Eu não acho que vai ter, eu acho isso uma atitude muito drástica, mediante tudo que está acontecendo, mediante todos os elementos que tinham ali. Eu pessoalmente não acreditava, então eu fui surpreendido, né? Todas as declarações do Kremlin até a data do ocorrido eram a negativa completa. Então, como você falou, eu não tenho bola de cristal. Eu até não gosto de me arriscar muito nisso. Eu até fiz umas coberturas agora em matéria de lives, né, da guerra da Ucrânia, mas eu me limito ao que está sendo veiculado no dia, sem tentar fazer previsão. Entendi. Eu não tenho acesso à fonte primária. Eu tenho contato aqui no WhatsApp do pessoal que trabalha lá em Moscou, lá em Kiev. Não tenho. Não tem, né? Nem no Pentágono. Então eu não posso dizer que eu tenho acesso a nada privilegiado. Eu tenho acesso à mesma fonte que todo mundo tem. A gente simplesmente... O que eu faço é traçar aquilo que está acontecendo atualmente com o que já aconteceu. Simplesmente fazer esse paralelo. Quem se interessa por isso acaba assistindo às lives, né? Mas eu te confesso assim que realmente a minha atração, minha paixão, o tema que move meu trabalho é o passado. É o que está já estabelecido e registrado e que a gente pode estudar com certo conforto, né? Sem ter muita... Mas falando de passado, o teu estudo vai de qual guerra a qual guerra? Ou você pega qualquer tipo de conflito? Porque, primeiro, eu queria que você definisse essa coisa de guerra, conflito, batalha. Como que a gente pode colocar isso? Bom, as guerras antigas eram guerras ou era uma coisa menor? Sim, né? Eram sim. Porque a gente... Tem a ver com voltando 200 e alguns anos, quase 300 no passado aí, não 300 é exagero, mas o Karl von Clausewitz, que era um militar prussiano, ele escreveu um livro que até hoje é considerado assim, um dos pináculos do estudo de ciências militares, que é o Von Krieg, ou da guerra, né? Clausewitz, todo mundo... Acho que você já recebeu gente aqui que falou assim, segundo Clausewitz. Mas Clausewitz disse basicamente o seguinte: a guerra é a continuação da política por outros meios. Né? A guerra é a continuação da política por outros meios. Você prossegue esse raciocínio com Curtis LeMay, por exemplo, que é um cara que talvez a gente vai acabar falando mais dele aqui posteriormente. LeMay diz que a guerra é uma forma da nação atingir seus objetivos. E um dos objetivos principais da nação é justamente retornar ao status quo antebellum o mais rápido possível. E ela tem que empregar todos os meios disponíveis, né, para cumprir esse objetivo. E a nação que não se dedica, que não emprega todos esses meios para cumprir, né, esses objetivos com o menor tempo possível, ela paga por essa indecisão com sangue. Então, quanto mais rápido possível você resolver, você empregar todos os meios, a maior força possível, para resolver tudo e retornar ao status quo antebellum, ou seja, o estado das coisas antes da guerra, é melhor para você. Mas menos sangue você derrama, menos sofrimento você vai ter, menos trauma você vai ter. Então, essa mesma lógica, se você traçar lá para a antiguidade, ela continua valendo, né? Eu gosto de estudar... Desculpa, eu gosto de estudar todas elas, gosto. Mas é claro e é inevitável que a maioria da audiência adora Segunda Guerra Mundial. Por quê, hein? Eu também. A gente fez um programa especial sobre Segunda Guerra, bombou aqui. Então, com Icles, né? Icles, então. Meu amigo Icles Rodrigues, que a gente já fez 3 podcasts juntos do Obriga História, né? Acho que foram 3. É porque tá mais próximo, você acha? É porque tá próximo. Foi o maior de todos também, né?
Foi o maior de todos. E a que mais afetou o mundo que a gente vive hoje, né? É, justo. E porque se você for falar das guerras mundiais, e tem gente que considera a Guerra dos 7 Anos, lá no século XVIII, a Primeira Guerra Mundial. Sério? Tem uma vertente que acha... Tem uma vertente grande que diz que aquela realmente foi a Primeira Guerra Mundial. Porque foram muitas potências envolvidas, né, chefiadas ali, digamos, as cabeças do negócio era Inglaterra contra a França. E neste período, Inglaterra e França eram grandes impérios coloniais. Então acaba que realmente afetou o mundo inteiro. Aí você tinha Portugal aliado de um lado, Espanha aliado do outro, no caso, desculpa, no caso a Espanha aliada da França, Portugal aliado da Inglaterra. Então as coisas acabaram chegando aqui no Brasil, com alguns meses de atraso devido a péssima comunicação da época, né, que dependia de um navio Então, aí, assim, chegou a notícia, ó, você deve guerrear com essa galera que tá do seu lado aí, porque, enfim, ir lá para a Espanha também, a área que hoje é o Rio da Prata, né, a foz do Rio da Prata, que hoje é Buenos Aires e Montevidéu, ó, vocês devem guerrear aí com o pessoal do Brasil, porque, enfim. Então, chegou essa notícia com um grande atraso, mas houve esse conflito aqui, ó, na América do Sul, por conta da Guerra dos 7 Anos. Inclusive, foi esta Guerra dos 7 Anos lá, na América do Norte, né, que acabou criando muitas das casuísticas que levaram à Revolução Americana alguns anos depois. Então, a França, por exemplo, pagou pela derrota, né, com a cessão de territórios na América do Norte, que acabaram parando na mão da Inglaterra. Então, essa teria Quais sido... territórios eram da França? Caramba, cara, tem alguns... Será que a gente acha um mapa com Pode essas achar. coisas? O que ele procura? América do Norte, pré-Guerra dos 7 Anos e pós-Guerra dos 7 Anos. Tenta achar aí um mapa pré-Guerra dos 7 Anos, pós-Guerra dos 7 Anos, pra gente ver o que é realmente. E aí, a Primeira Guerra Mundial, né, que já é 14-18, que é considerada a Primeira Guerra Mundial, né, por conta dos... Eu creio que é mais um termo de guerra moderna, né, porque a gente tem uso realmente de armas automáticas, você tem o primeiro uso de aviação em larga escala. É aquilo lá? Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Fronteiras pré-guerra 1754, fronteiras pós-guerra 1763. Aí você dá uma olhada no território francês, que é o verde. Que é o verde ali, ó. Olha o que lá tinha. O Canadá, caramba. É por isso que New Orleans tem gente que fala francês. Que fala francês, justamente. A Louisiana também. É a terra dos Luís XIV, XV, XVI. Então, aí você vê que tudo isso aí foi perdido. Caramba. Inclusive a província de Quebec, no Canadá, né, que é de língua francesa. Isso. Aí tudo isso acabou sendo cedido então ela foi grandiosa mesmo, essa guerra. Então ela teve efeitos bem... Foi. Então você vê que foi lutada realmente na Europa, na América do Norte, América do Sul, na África. No mundo inteiro, basicamente, teve conflito. Né? Então, só não é um conflito moderno, é aquele conflito mais tradicional, mais clássico. Por isso eu acho que ainda não é considerada a Primeira Guerra Mundial essa aí. Né? Enquanto a 14-18, ela realmente tem todas as características de um conflito moderno, que é, digamos assim, o soldado-cidadão, né? O soldado-cidadão, que é a nação convocando, por lei, inclusive, todo mundo que faça 18 anos de idade para integrar o exército. Aí você não está falando de um exército de 10 mil homens, você está falando do exército de 1 milhão de homens, 2 milhões de homens, até mais do que isso. Então é uma mobilização muito mais ampla, né? Mas, enfim, a Primeira Guerra Mundial, ela sofre justamente desse choque, que é um choque de tecnologia com o choque da normativa, na diretriz. Porque a diretriz, ou seja, como que se pensava a guerra, como que os generais, os grandes estrategistas pensavam a guerra, ainda era uma guerra do século XIX. As academias pensavam daquela forma, com a cavalaria exercendo um papel prioritário, né, para romper linhas, né? Você já parou para pensar, por exemplo, por que nas guerras napoleônicas, Revolução Americana, guerras napoleônicas, ou seja, final do século XVIII, começo do século XIX,
você vê na televisão, vê nos filmes, tipo O Patriota. Né? Você vê aqueles quadrados de infantaria e todo mundo em fila. Aí eles se juntam, eles se enfrentam em campo assim, ó. Os dois se enfrentam frente a frente, todo mundo fica parado. Exato. Aí a galera atira, aí você vê que cai uma galera ali. E por que vocês não estão desviando dos tiros, né? Você fica pensando nisso, né? Enfim. Por quê? Por quê, cara? Porque a arma de fogo naquela época, ela era muito imprecisa. Ela tinha uma precisão muito baixa. E para você acertar alguma coisa, você precisava de realmente ter uma saraivada de fogo, né, para acertar com base na quantidade. Entendi. Então todo mundo tem que atirar ao mesmo tempo, para o mesmo lado, para o mesmo rumo, para você poder atingir alguém. Porque você vê nesses filmes, por exemplo, cai ali uns 3, 4 caras, caiu. Aí, nesse meio tempo, o sujeito que atirou, ele tem que ir para a linha de trás, e um sujeito que está na linha de trás vai para a linha da frente. Caramba. Porque o recarregamento dessas armas também era muito lento, velho. Você pensa que era um projétil, né, uma munição como a de hoje, toda encapsuladinha, ponta, com com o combustor aqui, desculpa, o estojo todo, o estojo todo montadinho. Não, era a famosa bolinha, né? A bolinha que o cara colocava dentro do fundo, aí tinha uma haste por baixo, na parte de baixo do cano, o cara tinha que socar aquela bolinha lá no fundo, depois uma algibeira com pólvora, mordia e... Nossa! Aí pega de novo, soca a pólvora. Vai atirar ou não vai, pô? Soca a pólvora, depois tu pega o restinho que deu aqui, ó, né? E aí você faz a mira e pó, e você dispara. Porém, isso é um processo, olha só, pra eu falar demorou. Imagina fazer, né, cara? Tinha a faca na ponta ainda, né? Tinha lá a baioneta, né? Que era muito importante na época. A baioneta era muito importante na época porque uma vez que você, né, considera que a linha ela foi fragilizada o suficiente, é feita uma carga de infantaria. Então o cara vai com a baioneta calada, chama baioneta calada, e aí ele parte para esse ataque frontal para poder desmontar de vez a formação inimiga, né? E você usa um elemento extra para poder dar vantagem para o seu lado, que é justamente a cavalaria. Então a cavalaria ela é altamente móvel, né? A cavalaria pesada, os caras usam aquela placa, né, de metal no peito, e o cara tem um sabre na mão, que é uma espada curva, na maioria das vezes curva, e a cavalaria ela parte de uma posição na lateral do campo, e ela vem de maneira a não atingir de frente, mas de forma perpendicular aqui, no flanco da formação inimiga. E o cavalo passa em alta velocidade, os caras passando o sabre nos soldados inimigos, então provocando ali ferimentos gravíssimos ou fatais. Então essa era a guerra do século XIX. Não tinha muita coisa que o cara pudesse fazer contra o cavalo, porque, enfim... Até ele virar o fuzil, o mosquete para o cavalo, atirar e depois errar e depois tentar recarregar, já passou a faca nele. Mas isso aí sofreu uma mudança, né, bem grave em 1914, porque em 1914, mesmo que, né, a realidade já tivesse mostrado que as armas automáticas, eu quero dizer metralhadoras, já fossem tecnologicamente estáveis, ou seja, não era mais um invento artesanal ou um invento experimental, como era ainda na Guerra Civil Americana, ainda foi ordenado carga de cavalaria em 1914, com resultados trágicos. Aquele filme do Spielberg, O Cavalo de Guerra. É verdade. Que os caras vão fazer carga de cavalaria contra uma metralhadora. Não existe isso, velho. O cara virou a metralhadora, matou todo mundo, matou o cavalo, matou o cara, enfim.